Bom, boa tarde, pessoal. Prazer em conversar com vocês. Eu sou o Gustavo. Atualmente eu atuo como coordenador da rede LinkLab. Mas eu vou chamar aqui então os panelistas, porque eles vieram escutar, né? Eu só vou mediar, eu vou estar mediar. Então, eu gostaria de chamar aí o Léo da Clamed, Lincoln, o Pastor Vital e o Matheus da Indicium, para eles se apresentem já melhor no palco. Então, pessoal, a ideia... Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, a ideia, pessoal, do painel aqui, a gente convidou, né, duas corporates que estão passando por esse processo de inovação aqui do LinkLab, e aí representados aí pelo Léo e pelo Lincoln, que vão se apresentar. E a gente chamou também uma startup, chamou a Indicium, que está conectada com uma das corporates do LinkLab para contar como que é a visão do outro lado, né? Então, o LinkLab age como um meio de campo entre esses dois atores, então a gente vai ouvir aqui os dois atores, e aí eu tenho algumas perguntas pré-montadas aqui, mas depois a gente também pode abrir para perguntas de vocês. Legal, pessoal, quem pode começar se apresentando aí? Tem microfone para vocês. Ou pode pegar aqui, ó. Boa tarde, eu sou Lincoln Rezende, sou mineiro, mas mudei muito novo para o Espírito Santo, onde eu morei. Tenho 3 filhos capixaba, tenho 15 anos que eu... Desliga esse vilão. Então, eu morei 22 anos no Espírito Santo e tem 2 anos que eu moro aqui em Joinville. Trabalho na ArcelorMittal lá há 27 anos. Trabalhei 15 anos na unidade lá, ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo. E tem 12 anos, né, que eu vim transferido, e há 4 anos trabalhando no segmento, né, quando eu falo ArcelorMittal aqui, eu represento o segmento de aços planos, né, aqui no Brasil a gente tem essa segmentação, e aços planos compreende os sites da ArcelorMittal Tubarão no Espírito Santo, Vega aqui em São Francisco do Sul, e tem uma planta também na grande Belo Horizonte, em Contagem. Tá? E, complementando aqui, eu estou responsável hoje pela área de transformação digital da empresa. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Leonardo, podem me chamar de Léo, tá tudo certo, depois networking é Léo, tá bom? Estou como UX Designer na Clamed, né, mais precisamente na área de inovação, né, da Clamed, que é o CLIC, né, Clamed, Laboratório de Inovações Corporativas, e atuo um tempinho já como designer no mercado. A minha formação é de design gráfico, né, sou mestre em design também, e sou um apaixonado por comportamento de consumo, experiência do usuário, são realmente disciplinas, né, que eu gosto e atuo, né, há um bom tempo. Dentro do CLIC, né, dentro do Laboratório de Inovações Corporativas, né, da Clamed, a nossa estrutura, né, como estrutura de laboratório de inovação é muito recente, né, então o time todo é muito recente e também eu sou recente na empresa, mas já atuo no mercado têxtil há um bom tempo, né? Minha experiência vem do mercado têxtil, mas a saúde, né, sempre foi um mercado que eu tinha um apreço, um carinho muito maior, né? Então, hoje, dentro da Clamed, a gente pode desenvolver projetos relacionados à saúde, ao bem-estar humano, né, e utilizar do comportamento do consumo como estratégia, né, para melhorar a saúde a nível nacional, né, dentro da Clamed. Então é isso, obrigado. Depois a gente fica aí, né, no nosso networking, quem quiser me procurar também, tá bom? Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Matheus Elagnello, eu sou CEO da Indicium, estou fazendo aqui a parte da startup, participando do painel. Eu sou formado pela UFSC, morei fora nos Estados Unidos e Hong Kong, trabalhei um tempo lá e fiz mestrado na USC,
Voltei em 2016 para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, vi a necessidade lá fora da utilização de dados, e essa necessidade de dados estava muito viva aqui no Brasil também. E com isso, a Indicium surgiu em 2017, junto com o Daniel, que é um cientista de dados, hoje o responsável pela área de dados da empresa, e construímos a Indicium, que é uma empresa de dados. A gente faz toda a parte de inteligência de dados que uma empresa necessita, desde a infraestrutura analítica, o banco de dados na nuvem, como centralizar a informação de múltiplas fontes de dados que vocês trabalham num local, de uma forma organizada, visualizar indicadores e fazer a parte futurística, vamos dizer assim, da modelagem preditiva, certo? Inteligência artificial, machine learning, como aprender com os dados passados e presentes e utilizar isso para o futuro. Hoje somos mais de 70 colaboradores da empresa, atuamos com empresas desde corporates, via Link Lab, com a Whirlpool, por exemplo, que é nosso cliente, tanto aqui no Brasil quanto fora. Hoje a gente tem uma atuação com eles global. Temos outros clientes nos Estados Unidos e múltiplos clientes pelo Brasil. E temos, como eu falei, desde corporates até clientes locais. A gente começou a nossa história em Florianópolis com empresas que também fazem parte do Link Lab, como a Brunholi, certo? Então, o nosso contato com o Link Lab, até não sabia que vocês tinham 4 anos como a gente. Então, desde, eu acho que do início, a CAT e o Link Lab sempre nos proporcionaram bastante interação com as empresas e foram aí uma força motriz no nosso crescimento. Vou também agora estar conversando, explicando um pouco mais como é que funciona esse relacionamento entre uma startup e empresas. Espero poder contribuir na conversa. Pessoal, dá para ouvir sem microfone? Não? Só para não passar. Legal. Vou começar fazendo uma pergunta aí tanto para o Léo quanto para o Lincoln. O Léo, não estava no início da Clamed do programa, mas principalmente entender tanto a Clamed Nacional, qual que te motivou, né, a entrar no ecossistema. A área nacional já tinha diversos programas de inovação e equipe de inovação, né? A Clamed foi o pioneiro, acho, que estava iniciando quando entrou no Link Lab. Mas o que motivou? Acho que é um momento diferente das empresas, então entender de vocês o que motivou a escolherem se conectar com o ecossistema de inovação, a realizar inovação aberta aqui com o Link Lab. No nosso caso, a gente é uma história, né? A gente entende que a inovação sempre teve no DNA da empresa, né? A própria empresa, que a gente fala a sede lá no Espírito Santo, ela foi criada que foi a criação de um mercado que até então não existia, um mercado mundial de placas, né? A empresa foi criada para poder fornecer placas para laminação pelo mundo afora, um esforço de governo na época, né? Mas, assim, mais contundentemente, no que tange a parte digital, que é o foco, né, do nosso programa, em 2012, né, vendo que existia essa tendência, né, de muita convergência, né, das tecnologias através das pessoas, né, foi feita uma junção das áreas de TI e TA. Então, a área de tecnologia para automação, a gente fala a camada de otimização de nível 2 da empresa, se juntou à camada de tecnologia, né, de formação nível 3, e começou a ter esse processo de integração das equipes e das tecnologias, porque já era uma tendência que mostrava, né, dos conceitos ali já bem preliminares da indústria 4.0, né, que agora o pessoal chama mais de digital, né. Aí isso foi evoluindo. Em 2015, a gente teve a formação de uma célula de inovação digital dentro da área de automação, mas já com essa característica de multidisciplinariedade, ou seja, já era uma equipe com pessoas oriundas da área de TI, TA, infra, né, já com essa pluralidade e essa diversidade. Aí a gente continuou, então, essa equipe ela trabalhou assim, já nessa fase, trazendo as tendências tecnológicas já, mas assim, com baixo risco, né, tecnologias já mais consolidadas, ainda sem fazer um processo de maior risco, que é o de inovação aberta, né. Aí, nesse período, a gente teve alguns eventos importantes, né, que a gente criou a nossa primeira versão do nosso plano, né, diretor de digital, né, que depois virou nossa estratégia digital. Em 2015, tem um movimento importante, que é a criação do R&D, né, a ArcelorMittal é uma das maiores siderúrgicas do mundo, tem presente em mais de 60 países. O único R&D que a gente tem no Hemisfério Sul é o do Brasil.
Eles são criados em 2015, são grandes parceiros nossos da área de inovação, e eles têm um foco mais em desenvolvimento de produto e inovação nos processos que geram os produtos, que é um processo metalúrgico principalmente, né? Então, eles têm esse foco e já começa, a partir de 2015, essa forte relação com os demais R&Ds espalhados pelo mundo e principalmente com a academia aqui no Brasil. Aí, em 2017, tem um movimento que é a formação da mobilização capixaba pela inovação, né? Que a gente tem essa presença, né? No Espírito Santo e esse esforço de empresa, academia, governo, entidades, através da mobilização de capixaba pela inovação, para melhorar a posição do Espírito Santo. Saiu até agora o ranking agora, a gente, né, melhorou a posição, está em nono lugar lá de competitividade, para poder trabalhar em conjunto, né? Tem o pessoal de manhã hoje veio aqui, né, do Espírito Santo, do Hub, muito inspirado até pelo que acontece aqui em Santa Catarina, né? Então, a nossa empresa, ela se torna participante dessa mobilização. Essa mobilização, ela faz uma missão para Israel, participa o nosso gerente-geral do R&D e o Jardel, que hoje estava na nossa equipe, né, porque ele era assessor da nossa diretoria. Então, eles vão junto com a turma toda lá do Espírito Santo, para Israel, voltam super impressionados com o que viram, né, motivados, e a gente é desafiado pelo nosso CEO na época, né, que agora teve transição ontem, né, ele fechou um ciclo de 38 anos da nossa empresa, o Benjamin, fez a transição, e ele desafiou, então, fez o questionamento, né, quando é que a gente ia começar a fazer esse processo, né, de inovação aberta. Em 2018, né, no ano seguinte, inclusive os colegas nossos de aços longos, né, que a ArcelorMittal tem essa segmentação, eles lançam o primeiro lab de inovação aberta da siderurgia no mundo, que é o AssoLab, né, que nos inspira, né, a gente até fala nossos irmãos mais velhos, né, a gente admira muito o trabalho que eles fazem, e a gente decide, então, em 2018, então, se preparar mesmo para poder a gente formar o nosso lab, o nosso programa de inovação, para fazer a transformação digital dentro da empresa e também o processo de relacionamento com o ecossistema, né? A gente trabalha, a gente faz uma campanha, o próprio nome do programa, Inove-se, né, foi através de sugestões dos colaboradores, tiveram mais de 100 sugestões, né? Esse nome vencedor é de um colega nosso da automação, Luciano Márcio, foi o nome definido, aprovado, né, pela diretoria. E aí, em novembro, né, 28 de novembro de 2019, a gente lança o programa. Então, lança o programa lá do Espírito Santo, faz um evento, e a gente começa esse processo, né, de inovação aberta, né, porque a gente viu essa necessidade de começar, então, a fazer cocriação, né, colocar as startups para trabalhar junto com a gente. E nessa ocasião, estava, né, também se inaugurou logo, simultâneo aqui em setembro, inaugura, né, que fez agora aniversário, né, o Link Lab, então a gente já entra de corporate associado no Link Lab. Aqui lá no Espírito Santo a gente entra corporate associado no Fins Lab, que é o lab da Federação da Indústria lá, que a gente começa a montar a nossa rede de relacionamento, lançando desafios e participando, né, dos processos, cada um com a sua característica. Nosso programa tem 4 objetivos, né, estratégicos, pilares, 2 com um olhar mais interno, então a gente tem um objetivo que é acelerar a entrega de resultados tangíveis, buscando fazer o digital, né, principalmente para que ele traga valor, né, valor tangível para o negócio. A gente também tem um propósito, né, o objetivo de ser um agente de mudança de modelo mental, porque ele só faz uma transformação através das pessoas. E a gente tem 2 objetivos, né, vamos dizer, mais para fora, que é associar a inovação à marca. Então, o Inove-se, ele associa inovação à marca ArcelorMittal, e a gente ficou muito orgulhoso ano passado, né, que o Estadão reconheceu a ArcelorMittal como a empresa mais inovadora, e no ranking do 100 Open Corps, né, a gente ficou com a 2ª posição no ano passado no ranking geral, repetimos esse ano, né, a 2ª posição, e esse ano, como segmentou, a gente liderou aí o segmento de mineração e metais, né, que foi a categoria que a gente venceu. E aí o último objetivo, que é fortalecer os ecossistemas, né, principalmente o do Espírito Santo, que a gente tem desafio, essa responsabilidade lá na NCI, que é melhorar a posição do Estado, e aqui, que já é super forte, né, a gente colaborar também, criar e trabalhar em parceria com o ecossistema catarinense, que é a grande inspiração lá para o ecossistema capixaba, aí, pelo fantástico trabalho, né, que a gente sempre acompanhou o que acontece aqui em Santa Catarina. Bom, talvez, antes de responder a pergunta do Gustavo, eu preciso contextualizar um pouquinho, né, o que é a Clamed. Quando a gente fala Clamed, poucas pessoas sabem o que verdadeiramente é a Clamed, né?
Então, a Clamed talvez conheçam pelas marcas, né, da Clamed, que é a Drogaria Catarinense, Farmácia Preço Popular, o Farmagora, a Drogaria Catarinense Manipulação e a Proforma. Né? São 5 marcas que fazem parte dessa grande empresa, né, a Clamed. A Clamed hoje é uma empresa que conta com pouco mais de 6 mil colaboradores, né, está presente em 6 estados do Brasil, temos mais de 540 lojas, né? Então, a Clamed, ela se apresenta hoje como o 3º maior varejo de Santa Catarina, né, e o 53º maior varejo do Brasil. Então, temos muito orgulho, né? Somos uma empresa joinvilense, centenária, né? Uma empresa familiar aqui desse ecossistema joinvilense. E a Clamed, o Clique, né, esse laboratório de inovações que eu comentei para vocês, ele nasce de uma dor, né, a dor de cultura de inovação dentro da empresa. Então, há 2 anos, né, quando o Link Lab estava iniciando os seus trabalhos aqui em Joinville, nasce o Clique, né, então esse laboratório de inovações. E a gente sempre brinca que o Clique ele já nasceu com um prazo de validade. Né, a gente já sabe que ele nasce sabendo que ele vai morrer. Mas essa é a provocação, né? Esse é o objetivo de toda a área de inovação dentro de uma empresa. Se a gente pensa o contrário, a gente está fazendo errado. Então, o Clique ele já nasce com esse prazo de validade para justamente fomentar a cultura de inovação dentro da corporação, né? Quando a gente fala de uma corporação centenária, o desafio é maior ainda, né? Quando a gente fala de uma empresa que tem mais de 6 mil colaboradores, o objetivo também é muito grande. Então, respondendo à pergunta, hoje a gente utiliza, né, o recurso Link Lab. A gente vê o recurso Link Lab como um recurso, em vez de a gente ter um analista, né, de inovação dentro do nosso time, um analista de inovação aberta, por exemplo, a gente utiliza o recurso do próprio Link Lab para fazer essa captação, né, entre as startups e a corporate, né? Então, a gente viu que a dor, né, interna, a gente fez uma rodada de desafios do ano passado com o Link Lab, a gente viu que nesse processo, quando a gente se colocava no meio desse processo, né, para intermediar esse processo, acabava ficando um pouco mais moroso, né, existia uma falha, um ruído nessa comunicação. Esse ano a gente mudou o processo, a gente chamou o Link Lab, né, comentou da nossa demanda, fizemos um desafio personalizado, né, e trouxemos as áreas como os principais agentes. Né? Então, a gente trouxe todas as áreas da matriz, né, da nossa matriz, para co-criar junto com a gente esse desafio, esse grande desafio. Fizemos essa ativação, né, chamamos essas pessoas responsáveis por tracionar a inovação dentro das áreas de agentes de inovação, trouxemos eles uma ação massiva que fizemos aqui no Agora Tech Park, envolvemos todo o perímetro, né? Fizemos essa ativação com todas as áreas e aí massivamente a gente elencou todos os problemas que as áreas possivelmente teriam, né? E aí trouxemos tudo isso para o Link Lab e hoje estão rodando todos esses desafios, né? Então, veja bem, o Clique hoje é mediador, né? Assim como o próprio Link Lab. Então, o nosso laboratório de inovações está ali para mediar, mas a gente não toma decisão nenhuma. Quem toma são as áreas, são os coordenadores, são os gestores das áreas, são, né, esses agentes de inovação que estão pressionando isso dentro das áreas. E essa relação entre startup e corporate está funcionando muito bem, né? A gente vê que a conversão, ela, por vezes, ela é mais rápida, a gente não tem falha nessa comunicação, se torna muito mais viável todo esse processo. Então, quando a gente diz, né, o porquê que a gente investe no Link Lab, a gente sempre destaca entre 2 aspectos, né, o aspecto do hardware, né, que tudo isso oferece, que todo o Link Lab oferece, dos desafios, né, e também na questão do hardware, que seria toda a parte de infraestrutura, e do software, que seria a parte dos desafios. E a gente destaca esse benchmarking, esse networking também com a corporates, e tem tornado e tem trazido resultados bem positivos para o
para o próprio clique, né? É onde a gente pilota tudo e depois expande isso para a corporação toda. Legal. Isso é uma coisa muito legal que a gente fala, que... Não, pode ter apresentação. Não, acho que é o meu, acho que eu vou pegar. Tá pegando esse microfone? Tá. A gente fala, né, que inovação é uma área meio, né? Muitas empresas confundem isso, mas o que inovação é uma área meio e as áreas FII são as próprias áreas internas da empresa, né? Então, é o Tinder de inovação. Peraí. Eu queria só fazer uma pergunta para o Matheus. Bom, o Matheus comentou que o primeiro negócio que vocês fecharam foi até com a Brunholi, talvez não tenha sido nem no começo do Link Lab, porque a gente nasceu junto praticamente disso no Link Lab, mas recentemente vocês fizeram aí também um negócio com a Whirlpool, né? Geraram um case bem bacana. E eu queria que você contasse para a gente isso visão da startup, assim, qual é a principal oportunidade que se enxerga no Link Lab, né? Claro, tem o negócio com a corporate, mas o que vai além disso, né? Certo. Perfeitamente, a gente começou com um dos nossos primeiros clientes foi a Brunholi, e na época não tinha ainda a conexão com o Link Lab, mas via a Brunholi a gente conheceu o Link Lab, até foi eles que fizeram essa conexão. E eu digo assim, a parceria com o Link Lab começou logo após disso e fez o meio campo com as empresas. Eu vejo, como vocês falaram, assim, empresas grandes, consolidadas, com uma necessidade de inovar e com um desafio de fazer isso, uma empresa centenária como a Clamec e a ArcelorMittal também com um desafio gigante de fazer isso. E mesmo quando a empresa começa com esse desafio, tem essa questão da dificuldade de linkar com as startups e falar a mesma língua. Eu acho que o Link Lab vem nesse meio do caminho ajudando, facilitando esse meio campo. Foi assim com a Whirlpool, por exemplo, que começou com um desafio também. Foi feito o desafio, a gente veio aqui, inclusive, apresentou a alternativa de soluções, acabou evoluindo a conversa, fizemos um projeto e desse primeiro projeto desencadeou uma série de outros projetos que deram muito resultado. E até para também contextualizar um pouco de vocês, eu mencionei, né, que a Indice é uma empresa de dados, então se fala muito em dados, né, recentemente, cada vez mais, e o uso de dados vem por um propósito bem claro e objetivo para as empresas. Como eu transformo dados em informação e, consequentemente, em dinheiro. É por isso que se investe. Tem toda a parte bonita do machine learning, mas é como a gente transforma isso em dinheiro. Então, o Link Lab vem conseguindo, trazendo a parte de dados, né, para frente do cenário, conseguindo fazer com que as empresas entendam isso e a gente vem avançando muito bem. E até um desafio que eu vejo, de novo trazendo dados, é que as empresas visualizaram que dá para fazer dinheiro, mas e aí, qual que é o próximo passo? É uma startup, não é? É um projeto? O que é analytics? O que é infraestrutura? E começa a ficar complexo, muita ferramenta, e é isso que a Indice vem trabalhando e o Link Lab vem ajudando nessa parceria. Legal. Eu queria só pegar um gancho na tua fala que tu comentou, né? O clique nasceu já em prazo de validade, né? E muitas corporates falam isso. A gente tem até uma corporate que falou, na sala de inovação está escrito lá, propósito, deixar de existir. E aí, assim, hoje, em setembro, a gente completou agora 2 anos de Link Lab Agro aqui. A ArcelorMittal desde o início, a Clara entrou alguns meses depois. Às vezes, vocês comentassem qual é a diferença, vocês já perceberam na empresa como um todo durante essa jornada, né? O quão perto já está da área de inovação deixar de existir, né? Qual foi esses avanços nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí? Tanto na Clamec quanto na ArcelorMittal. O que a gente observou, né, e a gente tem uma história bem peculiar, né, porque a gente foi lançado ali no finalzinho de novembro, e aquele marasmo, né, de final de ano, aquela máxima, né, que o Brasil começa depois do carnaval, só que o Brasil começou diferente, né, começou em meio a uma pandemia, né, que foi um salto, né, para a gente então ter um foco principal no digital. A pandemia, né, por todo o aspecto ruim que ela trouxe, né, muito ruim, né, o que aconteceu, mas foi um grande impulsionador, né. Então, assim, a gente, obviamente, fez, né, muita coisa. A gente fez iniciativa com mais de 50 startups, né, tanto lá no site de Tubarão como aqui em Vega, né, mas, assim, a gente teve uma rápida digitalização da força de trabalho, principalmente por conta das novas ways of work, né, a nova forma de trabalho que a gente foi submetido em meio à pandemia. Então, hoje que eu observo, né,
que existe uma força de trabalho muito mais digitalizada por conta desse esforço em meio a essa pandemia, e no relacionamento com as startups, o pessoal também aprendeu muito com essa relação, né? A gente tem um dos nossos valores no programa é empatia, né? Seja, né, a empatia para relacionar com a startup e saber a dificuldade que a startup tem nas suas diversas maturidades, né? Porque a gente também não tem regra, a gente relaciona com qualquer startup, mesmo que já tiver em early stage, ou se ela esteja mais consolidada, a gente não tem essa distinção, né? E também aquela empatia da gente se colocar no lugar do dono da dor, né? Da pessoa que está com a dificuldade e a gente fazendo, né? Eu brinquei lá que a gente fala essa conexão, né? Esse trabalho aí de Tinder, né? Porque realmente a experiência mostra que a iniciativa ela só avança se você tiver o dono de dor protagonista bancando, né, aquela parceria com a startup, né, e principalmente com o apoio da liderança. Aí acontece. Então a gente vai mesmo muito de facilitação desse processo, mas tem que ser essa conexão entre o dono da dor e quem vai resolver aquela dor dele, que é a startup. Então, assim, o que eu, assim, difícil de responder, assim, é porque a gente tem muito desafio, estou falando na parte boa, né? A gente não conseguiu permear todas as áreas, tem áreas, assim, que a gente tem uma quantidade incrível de iniciativas, a área super empolgada, entendeu? Super patrocinando, tem área que a gente não conseguiu chegar, né? A empresa tem quase 6 mil empregados, né, diretos, fora os terceiros, né, a gente, a capacidade de produção nossa é de 7,5 milhões de toneladas de aço, então é uma área enorme, né, então a gente tem essa frustração de não ter conseguido chegar em todas as áreas, mas aquelas também, principalmente, que nos procuraram, a gente também viu muita energia, muita vontade de inovar, de fazer iniciativa, de trabalhar com startups, né, e a gente, então assim, a gente percebe que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né, mas que a gente conseguiu uma evolução, principalmente nesse cenário, né, conseguimos alcançar bastante resultados, aquela parte de resultados tangíveis para esse ano, a gente está com a projeção de $10 milhões de ganhos, muito focado, né, como o Marcos falou, na parte de Advanced Analytics, é a tecnologia que você mais consegue contabilizar, né, você consegue tangibilizar os ganhos, né, então a gente até outro dia fez um slide, a gente colocou tipo num gráfico de bolhas, tudo que a gente fez. Então, a gente viu assim, a gente fez muita coisa, vamos dizer, nesse período aí, desde 2015, quando começou aquela célula, até esse ano, mas assim, tem várias bolhas a serem feitas, e muita coisa para ser feita, e ainda uma dificuldade de ver o que a gente vai ainda esperar de tecnologia, né? Porque eu até desafio muito a minha equipe, né? Porque a minha equipe hoje, ela herda essa equipe de célula que era a célula de inovação, a equipe Maker, né, são a pessoa mais técnica e a equipe do Lab, né, a equipe que faz a conexão, que faz esse relacionamento somente com os dados. E eu provoco muito a equipe nossa do Maker, a equipe técnica, assim, o quanto de tecnologia que está nascendo que eles vão trazer para a indústria. Até que ponto a indústria vai deixar de ser um follower e vai ser um líder, né? Tem brinco sempre com eles, fala assim, quando o pessoal quer impressionar, fala assim, quando é que nós vamos estar usando um computador quântico aqui? Eu brinco sempre isso com eles, né? Quando é que você vai sair lá do Hypercycle, lá da Gartner, que é uma tecnologia ainda muito incipiente, quando é que a gente vai começar realmente a usar isso? Então, assim, é difícil também de acreditar, lógico, que essa parte de transformação, você transformar através das pessoas, eu acho que a gente vai ter uma visão de uma hora realmente estar próximo de atingir esse objetivo. Agora, a prospecção de tecnologias digitais, aquelas mais incipientes, eu acho que isso vai ser um modo contínuo, porque da mesma coisa que algumas coisas estão comodizando, tem coisa que está muito ainda em meio acadêmico e ainda vai demorar a chegar na indústria. A gente vai estar muito esperto para manter a competitividade e ter o timing correto de trazer aquela tecnologia para ela começar a gerar resultado para a gente. Então, apropriando um pouquinho da fala do Lincoln, que é bem interessante, protagonismo e empatia. Acho que dá para a gente destacar essas duas palavras aí. A gente só conseguiu realmente fazer inovação com a startup, com as áreas, né, dentro da Clamed, com muito protagonismo e com muita empatia, né? E o protagonismo não é do Clique, não é do Laboratório de Inovações, tá? O protagonismo é das áreas, são das áreas. Porque quando a gente puxa esse protagonismo para o laboratório, não acontece a inovação não vai acontecer.
Então, quando a gente consegue trazer com que as áreas cocriem junto com o clique, seja com o clique ou seja com qualquer projeto que a gente for fazer, a gente tem muito sucesso, tá? Só que a gente via e vê ainda esse gap, essa distância entre corporate, né, entre quem vive nesse mundo Clamed, né, ou qualquer empresa, com startup. A gente via essa distância muito grande. E aí, era uma provocação para a gente já realizar no ano passado, a gente realizou. Lições aprendidas do ano passado, né, que era um programa de empreendedorismo, a gente criou um novo programa de empreendedorismo. Esse foi o divisor de águas, né? Está sendo, porque a gente está ainda no meio desse processo do programa. A provocação do programa é muito legal, né? Ela está dentro do conceito de startup, e é incrível ver como que os colaboradores abraçaram essa causa, né? Vamos partir de um problema, vamos para as pesquisas qualitativas, vamos para a tangibilização do mercado, vamos para o MVP, vamos prototipar, vamos testar. Então, ver o negócio acontecendo, né, ver os colaboradores co-criando, né, interagindo entre outras áreas, tem se mostrado um bom divisor de águas, tá? Claro, para isso tudo, a gente precisa, e a gente tem feito esse trabalho de empatia, de gamificação, né, de trazer, de certa forma, a gente trouxe toda uma estrutura gamificada, através da plataforma, começou através da plataforma, temos uma espécie de jogo onde, né, cada equipe lá vai ter o seu dinheirinho, né, o seu coin para retirar, vai ter um benefício através desse dinheirinho. E no final, o que vale? Né? Aí que está o protagonismo nessa história. No final das contas, tá, o que eu ganho? Eu tenho que ganhar alguma coisa. Eles têm uma premiação, obviamente relacionada a um benefício monetário ali, né? Mas eles têm principalmente um benefício de protagonismo, de levar o projeto deles para o ano que vem para dentro do planejamento estratégico. Foi ali que surgiu uma das áreas que era uma das nossas dores, a área de PMO, né, de gerente de projetos, para que a gente sempre faz a analogia entre duas engrenagens, uma muito grande e uma muito pequena, né? A nossa engrenagem do clique do laboratório muito pequena, rodando muito acelerada, e uma engrenagem grande. Quando as duas chegavam perto, as duas se chocavam, uma acabava parando a outra, ou dava um choque muito ruim. E aí, essa área de PMO veio com essa característica, né, de fazer essa transição de projetos. E aí, dentro desse programa de empreendedorismo, né, o protagonismo desses agentes de inovação que estão tracionando dentro das áreas, eles a partir do momento que forem fazer a avaliação, isso ainda não aconteceu, eles vão passar por esse processo. Quando eles chegarem nesse ponto, eles terão a oportunidade de levar, né, esse projeto aí para o planejamento estratégico de 2022. Então, a gente tem visto que isso realmente faz sentido, tem dado um efeito muito positivo dentro da corporação. Pela primeira vez, a gente vê a matriz, né, a Clamed, indo interagir com o cliente, né, indo para a rua, indo testar, né, indo validar se realmente o problema faz sentido. E é incrível, porque a gente fala de empresa centenária, a gente tem pessoas que trabalham há 65 anos dentro da Clamed, né? E aí a gente vê uma pessoa, né, com 30, 40 anos de empresa chegar e falar para nós: eu nunca tinha feito isso, né? Agora, pela primeira vez, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. Então, é bem positivo para a gente. Legal, obrigado, pessoal. Matheus, queria te perguntar, assim, ouvi um depoimento teu, né? Com certeza aqui tem corporates começando nessa atividade de inovação, corporates já estão mais avançados, e aí muitas pessoas falam sobre empatia aqui, né? Então, eu queria ouvir o lado das startups, o que você já enxergou como boas práticas, né, nessas corporates que já relacionadas, tanto no Incleb quanto fora também, boas práticas de funcionamento, tanto na divulgação de desafio, na recepção, ou até na burocracia, em questão de contratação, né? O que você já enxergou aí de boas práticas? Certo. Primeiro, eu acho que assim, essa parte de pessoas, né, como lidar, como se comunicar é o principal fator de sucesso de um projeto. Então, a gente vê
vocês falaram assim como que as áreas, a área de inovação é só um meio do caminho também, que as áreas de negócio são fundamentais para dar certo. Então, uma coisa que a gente aprendeu, a figura do PO, né, do Product Owner, quem que é o stakeholder, quem que está nesse projeto. Se essa pessoa está embarcada e se a área está embarcada, ela consegue fazer essa ponte com a área, o projeto tende a funcionar. Isso é um ensinamento, assim, hoje em projetos de dados, eu diria claramente, o PO do projeto, quem estiver responsável dentro das empresas pelo projeto, está dentro junto, entender o resultado, embarcar, o projeto tende a funcionar. E, obviamente, as áreas colaborarem com essa pessoa ou pessoas, né, que estiverem responsáveis. Outra parte que a gente aprendeu muito tem uma correlação direta, tamanho da empresa e a complexidade, desde o contrato de iniciar o projeto, acessos a banco de dados, a segurança da informação, etc. E mesmo assim, dependendo da equipe, dependendo da organização, as coisas tendem a andar e tem outras empresas que tendem a travar bastante. Também tem profissionais que veem startup, veem projetos de inovação com bons olhos e tendem a ser facilitadores. Tem pessoas que podem até na cabeça delas acreditarem que estão tentando facilitar, mas elas na verdade não estão. Então, pelo lado da startup, pelo lado da empresa que está inovando, eu diria mapear essas pessoas também, entender quem está patrocinando e quem não está é fundamental. E assim vai. Eu poderia falar muito sobre isso, sobre esse tema, mas eu diria assim, para sintetizar a comunicação e deixar todo mundo a par do que está acontecendo e a expectativa está alinhada, é o grande ponto para o sucesso de um projeto como esse, de inovação. Legal, legal. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos aqui, e aí a gente vai fazer outra pergunta. Eu queria abrir, não sei se a gente consegue ouvir se tem alguém perguntas aí, se puder levantar a mão, a gente leva o microfone. Acho que é um momento legal para aproveitar aí a presença tanto do Matheus, quanto do Léo, quanto do Lincoln. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente já se viu pelos corredores aí, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Léo aí. Eu sou o Alexandre, da Schultz Automotivo. E, Léo, dentro do programa Click, entendendo que ele é um catalisador de ideias, né? E não um departamento, uma área ou a pessoa da inovação, né? Como que vocês trabalham a questão da cultura da inovação nessa transversalidade da gestão? No sentido de que o Click ele é o catalisador, né? E que as pessoas que estão nessas áreas da Clamed ali entendam que quando tem aquela ideia, né, aquele insight ali, podem direcionar para o Click, né? E que vocês vão dar a tratativa adequada para aquela ideia e não deixa aquela ideia fugir ou morrer, né? Como vocês mantêm ativa essa chama, né? Das pessoas dizendo, poxa, deu a ideia, vou levar para o Click. Como que é feita essa questão do aculturamento da inovação na gestão e não como um departamento ou uma área? Obrigado pela pergunta. A gente costuma dizer que a gente não quer ser conhecido, o Click não quer ser conhecido pela caixinha das ideias. A gente não quer essa caixinha das ideias, onde o colaborador vai lá, deposita a ideia e seja o que Deus quiser. Vai lá, Click, desenvolva. A gente não quer. Por isso a gente prega tanto a empatia, né, e o protagonismo, principalmente desses agentes de inovação que estão tracionando muitas vezes em H1. Agora a gente já tem agentes de inovação tracionando H2, então é uma evolução bem legal. Infelizmente, os projetos em H3 ainda só estão no Click, né, e aí a proporção mais ou menos 40-40-20, só como título de curiosidade. Mas voltando à linha de raciocínio, somente com empatia, somente com protagonismo a gente vai conseguir ter a cultura de inovação dentro da empresa. E aí uma coisa que tem dado muito certo na Clamed, por exemplo, é pitch, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes o mesmo pitch. A gente viu que as áreas, né, elas... Agora melhorou. As áreas sendo impactadas através de apresentações do que tem dado certo, né, principalmente utilizando a fala de comunicação, né, a falha de comunicação, é notável. A gente está fazendo um programa de empreendedorismo agora. Se você vê
a maioria dos problemas, né, que a gente teve que filtrar, todos permearam a comunicação. Então assim, é uma dor latente, e não é uma dor da Clamed, é uma dor de praticamente todas as corporates que estão aqui, e até mesmo startups que porventura, né, tenham, mas é somente trazendo eles, né? Então a gente fez essa ativação, traz para cá, traz para o Agro, faz a apresentação, mostra o portfólio do Click, o que a gente está, né, tracionando, fazendo, e dá esse protagonismo para que eles também desenvolvam isso dentro das áreas. Mais perguntas? Olá, parabéns, tanto a CAT quanto todas as corporate startups que fizeram o trabalho. O Nayan Hanashira, eu sou da R3, uma empresa global em tecnologia blockchain, e eu queria explorar um pouco o ângulo do Lincoln a respeito do radar, mas é para o Léo também. Como vocês enxergam o que está no radar de vocês em termos de tecnologia? Que a IoT tem inteligência artificial, tem o próprio blockchain, não criptomoeda, né, mas blockchain aplicado realmente aos processos de negócio, tanto industriais ou não. Queria saber o que está no roadmap, né, no radar de vocês aí como corporates desse mundo aí. Então, a gente tem assim como prioridade da nossa estratégia digital o Advanced Analytics, né? Então, a gente se preparou, a gente tem toda uma estrutura de dados, né? A gente usa até uma plataforma desenvolvida globalmente pelo R&D Global. Então, a gente se preparou muito, né? Porque está muito claro para nós, né? Para a empresa, que você ter dados de qualidade, bem extraídos, né? Dados limpos e modelar esses dados, a gente vai conseguir muito resultado. Então, até que esse resultado que eu comentei com vocês desse ano é basicamente, o grande jazida são a Advanced Analytics. E como habilitador, obviamente, né, o IoT, né, como uma ferramenta de conexão para acelerar, ter esse dado para ele chegar no nosso data lake e compor, né, os pacotes de dados que a gente vai disponibilizar, por exemplo, para fazer uma prova de conceito um piloto, por exemplo, com uma startup. As demais assim, tecnologias a gente faz por oportunidade, já fizemos, né? Blockchain não conseguimos fazer, mas estamos discutindo agora, até junto com a Soleb, numa proposta para a parte de refratários, né? Que estamos para aplicar. Mas, assim, as demais tecnologias a gente tem explorado por oportunidade, não é nossa prioridade, mas a gente está aberto a qualquer. Então, sempre que a gente é procurado, né? Mesmo que não esteja dentro da Advanced Analytics, a gente avalia a oportunidade, vê se faz sentido, né? Muito buscando realmente a conexão com a dor e um dobro de dor, com tudo que a gente falou aqui de protagonismo, né? Porque a gente realmente garanta que aquilo não vai ser simplesmente uma experimentação. A gente experimenta, né? Mas muito com a vontade, né? De que aquilo ali depois vire um projeto, industrializa, até para a gente ter uma taxa de conversão satisfatória, né? Nos permitindo, obviamente, também falhar e aprender com aquilo, né? Que faz parte do processo de inovação. Mas, assim, pragmaticamente, a nossa prioridade é a Advanced Analytics e as demais vertentes tecnológicas por oportunidade. Eu vou ser breve, então. Hoje pela manhã, o Dr. Renan, né, da Sadala, fez uma apresentação, né, e contextualizou um pouquinho aqui sobre o Agora Health, né, que é o hub de saúde. Né. E aí, o que a gente teve como um escopo assim, do Click, quando o Click nasceu, dados. Né? Então, a gente nasceu com essa provocação de dados. Então, a nossa equipe de dados, hoje, inclusive, a gente já conseguiu fazer a transição para o core business, né, da empresa. Hoje já está dentro da célula da API, não mais dentro do Click. Né? O laboratório só serviu para a coordenação conseguir pilotar e sair mesmo do laboratório. E aí, utilizando o Agora Health, que é esse hub entre as corporates voltadas à saúde, a gente está falando de Sadala, ProRimo, Unimed, Clamed, entre outras, né? A gente acaba conectando tudo isso, então a gente trata lá, por exemplo, interoperabilidade de dados e também na jornada integrada do paciente. Né? Nesse momento, a gente está com esse grande desafio, que é integrar a jornada do paciente diabético, por exemplo. Então, o grande desafio para a gente atual é esse, mas a gente tem visto IoT, a gente tem visto algumas outras tecnologias que, inclusive, a gente vai trazer como piloto na nossa loja Conceito, que vai ser aqui no Agora,
e a inauguração é agora no mês de outubro, em frente ao Sadala Smart, fazendo um merchan em breve aí para vocês, tá bom? Mas a gente tem visto, sim, algumas outras tecnologias. Uma delas, a gente tem feito essa troca com a universidade, que é para trazer, por exemplo, o universo de drones, né? Fazer entregas autônomas, né, através de drones. Então, a gente tem feito parcerias com universidades para tornar isso um pouco mais viável. Beleza? Não sei nem se a gente tem tempo, mas se alguém tiver mais uma pergunta bem rápida, a gente também pode... Tem perguntas? Legal. Pessoal, antes de finalizar aqui, eu queria pedir para vocês também 30 segundos de cada um, para dar um recado final aí, não só do porquê que as corporates que estão aqui ouvindo a gente devem fazer inovação aberta, devem se conectar com startups, até em forma de convite aí, né, para se conectarem com o ecossistema aí da CAT. Tu também, Matheus, por favor. Bom, vou começar essa então. Primeiro, eu gostei muito das respostas, saber que o foco é na parte de dados, acho que valida bastante o que a gente vem fazendo, trabalhando. Quero provocar todos vocês também nessa parte, na inovação, sem dúvida nenhuma, a questão de dados é fundamental, desde analytics, que seria a parte de indicadores, visualizar o que está acontecendo na empresa, até mesmo a parte de advanced analytics, que seria a parte preditiva, e que, como o Lincoln falou, tem bastante dinheiro na mesa e é fácil de mostrar valor, né? Pena que a gente não tem mais tempo até para mostrar vários cases e deixar mais palpável o que isso quer dizer. Então, fico à disposição, depois tem um happy hour, quem quiser conversar a respeito, quem estiver pensando nessa parte de dados, desde o início de como pensar e estruturar isso, até mesmo já está no meio do caminho, conversa com a gente tem mais aí de 100 projetos já realizados, projetos do Brasil e fora, bastante conhecimento na área, e também essa aproximação com o Link Lab, recomendo bastante, vocês têm bastante a ganhar e conseguir fazer essa jornada de modernização da empresa de vocês, tá certo? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, valeu a parceria nesse painel. Então, para finalizar, né, a gente também fica à disposição, a Clamed fica à disposição, eu, Leonardo, fico à disposição de vocês, né, daqui a pouquinho a gente vai ter um networking. Convido vocês, né, para conhecerem, então, a nossa loja conceito, a primeira loja conceito do grupo Clamed, é onde a gente vai conseguir unir, né, todas as marcas. Essa era a provocação, né, poucas pessoas conhecem Clamed, né, conhecem mais por Drogaria Catarinense, Farmácia Preço Popular. É a primeira vez que a gente vai transformar, né, esse ponto de venda farmácia em um hub de saúde, né, que se chama Clamed Health Center, e ele está localizado no outro prédio aqui no MOB, no primeiro andar, em frente ao Sadala. Então, a gente acredita que a partir do dia 14 de outubro, né, será inaugurada ali a nossa loja, então fica aí o convite para todos conhecerem, tá bem? Muito obrigado, painelistas, obrigado a Cátia, obrigado a Link Lab também. A mensagem que eu daria é o seguinte, acho que não tem como, né? Acho que a corporação, né, que não tiver a inovação inserida na estratégia do business como parte integrante dessa estratégia, vai ter uma visão de futuro muito duvidosa, não vai estar muito clara. Então, e que comece, né? Não existe uma receita de bolo. Inovação depende da cultura. Todos os casos de insucesso das empresas, o maior fator é a cultura, e a cultura é diversa. Então, você tem que fazer muito de acordo com o que você tem de cultura dentro da organização. O Silvio fala muito, né? Faz uma POC, né? com uma startup, né? Porque é muito aprendizado fazendo, né? Eu até comento, né, que quando eu fui colocar nesse desafio, em 2019, eu recentemente tinha feito 25 anos de empresa, eu entrei em dia 15 de agosto de 94. Então, assim, em novembro eu tinha me tornado prata da casa. E logo na virada do ano, eu sou de 70, eu fiz 50 anos de idade. Eu falo assim, depois de 50 anos de idade e prata da casa, eu estava me sentindo estagiário, porque era tudo muito novo para mim. E a gente aprende muito fazendo, então é muito hands-on. A gente aprende muito trocando, fazendo colaboração. Aí aqui os parabéns para o Link Lab, que fomenta muito as rodas de conversa, né?
essa integração que teve que ser interrompida das reuniões de corporates presenciais, mas foi mantida no modelo online, então a gente aprende muito um com o outro. Eu adoro falar do programa, estou à disposição. Várias empresas, né, já me procuraram e eu já procurei outras. Nessa hora a gente fala do nosso programa, aí as outras empresas falam dos outros programas para a gente aprende muito, né, nesse processo de colaboração. E seria isso. No mais, agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite aí do Linklab, da CAT, e estamos juntos aí. Legal, legal. Obrigado, pessoal. Eu também agradeço vocês três aí por aceitarem o convite, por virem aqui e trazerem, né, essas experiências e aprendizados que eu tenho certeza que foram bem valiosos aí para qualquer nível de maturidade de inovação, né? Tenho certeza que o Corporate tem diferentes níveis da jornada e os aprendizados e as dicas de vocês foram valiosos aí para todas elas. Assim como eu, sei que vocês também se colocam à disposição de network para quem quiser trocar experiência, perguntar pedir alguma dica, né? Ou também marcar alguma reunião, algum benchmarking aí posteriormente. Enfim, então eu agradecer a vocês. E é isso aí, acho que já vou chamar o David também. Bom, pessoal, vou passar aqui a palavra então para o David. Vai